Meus irmãos e minhas irmãs, no dia 28 de dezembro, a igreja celebra a festa dos Santos Inocentes Mártires. Então, no quarto dia da oitava de Natal, nessas comemorações, 8 dias de comemorações do nascimento do Senhor, a igreja celebra o assassinato em massa que aconteceu, aquele infanticídio a mando de Herodes, das crianças de Belém e da vizinhança de Belém, todos os meninos de 0 a 2 anos assassinados por conta do medo, do temor, da inveja que Herodes alimentara. Por quê? Porque havia nascido para os judeus o Salvador e já corria a fama que aquele seria o rei. E ele, Herodes, por ser rei, ele tinha medo de perder este prestígio, de perder o seu reinado. E por conta disso, ele manda matar todas as crianças ali entre 0 e 2 anos para que Jesus Cristo estivesse dentre elas. Então ele acabasse com o mal, para ele, mas o bem de toda a humanidade pela raiz. Então, irmãos, quando Herodes manda assassinar essas crianças, ainda que elas não tivessem ainda professado a fé em nosso Senhor Jesus Cristo por conta da sua tenridade, e também ainda não tinham sido, nem ao menos conheciam nosso Senhor Jesus Cristo, essas crianças são consideradas mártires. Por quê? Porque elas derramaram o seu sangue por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o objetivo de Herodes era assassinar Jesus Cristo, que ele estivesse dentre aqueles inocentes. Porém, todos foram assassinados por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, e o Senhor não estava dentre estes inocentes mártires. Então, irmãos, quando eles foram assassinados, olha o que Santo Agostinho diz sobre este episódio. Jamais este inimigo profano, ou seja, Herodes, teria podido oferecer a estes bem-aventurados meninos os benefícios que lhes ofereceu com seu ódio. Porque quanto maior for o ódio com que os perseguiu, mais abundante foi a graça da bênção que neles resplandeceu. Ou seja, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, foi como Herodes tivesse oferecido neste sacrifício um exército de mártires, de santos, de intercessores ao nosso Rei, ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus. Por isso a igreja se alegra, apesar desse episódio horrendo, que fez, muitas mães chorarem e se lamentarem ali em Belém e nas cidades vizinhas. Apesar de ser este episódio horrendo, nós sabemos que hoje estes santos inocentes intercedem por nós no céu. Eles já receberam a palma da vitória, são mártires da igreja. E isso é motivo de alegria, porque eles nasceram para o céu. Então, neste Natal, também é um motivo de alegria, nessa oitava de Natal, nós celebrarmos a festa dos santos inocentes mártires. E fazendo um paralelo com a situação atual hoje, como a cultura da morte, assim como Herodes teme a igreja, teme os santos de Deus, temem a nossa doutrina. Por quê? Porque não podem fazer nada contra nós, nada contra elas. E aí defendem o aborto, que dizem ser uma interrupção de gravidez, dizem ser um amontoado de células, pelo simples fato de este feto, esta criança, querida por Deus desde a sua concepção, ainda não ter nascido, ainda não ter vindo à luz, saído do ventre de suas mães. Então, irmãos, quando acontecem esses projetos malignos, demoníacos, que a cultura da morte promove para realizar o aborto, legalização do aborto, principalmente aqui no Brasil, que vem acontecendo, por exemplo, com a DPF 442 e com a resolução do CONANDA ainda mais recente, estes projetos demoníacos nada mais são do que
novos Herodes que querem assassinar as crianças, só que agora dentro do ventre de suas mães. E por qual motivo? Assim como Herodes tinha medo de perder o seu poder e seu prestígio por conta da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, estes, os de hoje, eles creem que deve haver um controle de natalidade, uma inversão de valores, colocando a dignidade humana acima do direito à vida. Querem fazer dos seus corpos aquilo que bem entenderem e têm o livre-arbítrio para isso. Mas este livre-arbítrio não pode tirar o direito à vida dessas crianças que já estão concebidas nos seus ventres. Por isso, irmãos, nós precisamos combater os Herodes do dia de hoje. Estes projetos, essas resoluções malignas que querem assassinar crianças, que são os maiores inocentes, silenciosos, que não tem ninguém para os defender, assim como no tempo de Jesus também não puderam fazer nada a mando do rei que mandou assassiná-los. Então a gente precisa realmente nos colocar em oração. Esse evangelho de hoje nos convida à oração, rezarmos pedindo a intercessão dos santos inocentes para que estes projetos malignos não sejam efetivados, mas sejam enterrados, sejam mortos mesmo, né? A gente não permita que essa chacina seja legalizada e leve tantas crianças, tantos inocentes ao óbito aqui no Brasil. Amém.